Meus caros irmãos e irmãs, uma breve palavra sobre o que nós celebramos hoje. Nós celebramos então com grande alegria a festa de Santana e de São Joaquim, que são os avós de Jesus e os pais de Maria Santíssima. Essa festividade é muito especial para a nossa comunidade, porque celebramos a nossa padroeira, a Senhora Santana. É Senhora Santana, viu? Não tem o Nossa Senhora. Nossa Senhora é a filha dela, tá? É Senhora Santana ou só Santana? Senhora porque se trata de uma pessoa mais velha, e por isso chamamos ela de Senhora Santana. Mas Nossa Senhora não, Nossa Senhora é a filha dela. E muita gente fala que Nossa Senhora Santana abençoe. Não, é só Santana. Se for usar, use Senhora Santana. Mas também nós podemos refletir um pouco sobre a importância desses santos, no caso aqui de São Joaquim e de Santana, na história da salvação e na história também das nossas vidas. Porque é isto que esse casal vivenciou no passado, impacta a nossa vida. Porque foi por meio deles que veio Maria, por meio de Maria veio Jesus. Então a história desse casal é importante para nós. E nós não temos nenhum relato na Bíblia sobre a história deles. Mas nós somos católicos, não somos protestantes. Nós acreditamos na igreja, acreditamos na tradição. Quando rezamos o creio, dizemos, creio na igreja, e não creio na Bíblia, porque a igreja é quem nos diz aquilo que nós podemos ou não acreditar, o que é verdade ou não. Então a igreja tira de uma tradição antiga, contida num evangelho apócrifo, o proto-evangelho de São Tiago, escrito no século II, que narra a história de Joaquim e Ana. Então, diz aqui essa história que Joaquim é um idoso sacerdote do templo de Jerusalém e era casado com Ana, uma mulher estéril. E Ana viveu muitos anos sob essa maldição, porque para um judeu, naquela época principalmente, ter filhos era sinal da bênção de Deus, ao passo que não ter filhos era uma maldição. Então, depois de muito tempo, de muita oração e de muitas súplicas a Deus, após uma aparição angélica, conceberam a futura mãe do Redentor, que ofereceram a Deus no templo. Embora não haja nenhuma referência, como eu disse, desses santos nos nossos evangelhos, a tradição da igreja nos apresenta Joaquim e Ana como os protótipos, os modelos dos esposos cristãos. Diferente, a gente acha que a Sagrada Família deveria ser um modelo, né? Mas Maria é virgem e José é castíssimo. O casamento deles não era um casamento, vamos dizer assim, dentro daquilo que é um padrão, vamos dizer assim, de normalidade. O de Joaquim e de Ana, sim. Então por isso eles são os modelos dos esposos cristãos, porque vivem a vida conjugal
em todos os seus sentidos. E nos últimos anos, essa festa também se celebra então aqui o Dia dos Avós, porque são os avós de Jesus. No mais, nós sabemos muito pouco sobre esses dois. Eles estão sob a lei do silêncio, não é? Imposta por Deus, a mesma lei que foi aplicada à vida de Maria e a maior parte da vida de Jesus. Esses evangelhos apócrifos que eu disse, eles mencionam algumas coisas. Um texto de uma igreja oriental, da igreja armênia do século XIII, nos informa que Joaquim e Ana eram justos e puros, levando uma vida piedosa e inocente, zelosos na oração, no jejum e na abstinência. Eram assíduos ao templo, cheios de caridade, incansáveis no trabalho e tinham até bens. Esse texto vai nos dizer que eles dividiam o seu rendimento anual em 3 partes. Uma para o templo, o sustento dos sacerdotes. Outra para os pobres. E a terceira parte para eles mesmos. Então veja, Joaquim e Ana também sabiam fazer o seu planejamento financeiro. São modelos de esposos e também são modelos de família, porque também planejaram financeiramente a sua vida. Não havia gasto exagerado, não havia dívidas, havia um planejamento, que às vezes falta nas nossas famílias, famílias endividadas, porque os pais não souberam se controlar nos seus gastos. Veja, uma coisa interessante da vida deles. Nós podemos também pensar, que Deus os tenha chamado a participar do ministério de Jesus, cuja chegada prepararam. Permanece a glória de terem sido os pais de Nossa Senhora. Santana e São Joaquim, por esse breve relato que nós ouvimos, nós podemos dizer que eles nos inspiram e nos encorajam a confiar em Deus. Ana confiou em Deus diante da tribulação que passava, por causa da esterilidade, por não conseguir ter filhos. Então hoje, se você, mulher, você quer ter filhos, mas não está conseguindo, peça a intercessão de Ana, a mãe de Maria. Ela também passou por essa dificuldade. Ela não se rebelou contra Deus, ela continuou firme. E eles esperaram, eles rezaram, eles viveram a sua vida de fé e têm a nos ensinar por causa disso. Eles continuam também a nos lembrar que Deus é bom, que Deus age em benefício do seu povo e olhou para o sofrimento de Ana e concedeu a ela uma filha. Eles são escolhidos entre o povo eleito para dar à luz aquela que seria a mãe de Jesus, da qual Deus iria manifestar ao seu povo, manifestar a nós o seu amor misericordioso. Nós agradecemos ao Senhor, pois somos ditosos por vermos e ouvirmos no Evangelho que acabamos de ouvir, que muitos profetas e justos apenas gostariam de ter visto aquilo que os discípulos viram, não puderam ver,
mas nós podemos ver à luz da fé, da tradição. Este conhecimento chega a nós. Nós sabemos que nós temos um Deus que quis nos salvar, e para nos salvar preparou um caminho de salvação. Não preparou só uma mãe para Jesus, mas também preparou um casal que seria ali o instrutor de Maria. Por isso nós vemos na iconografia de Santana, ela mestra, ela está ensinando a sua filha, ela tem o livro das Escrituras na mão, ensinando a sua filha. E assim nós cantamos na nossa ladainha aqui, que Santana, não é, ensinava a Maria o caminho da salvação. Neste ano, de um modo especial, nós vivenciamos, não é, uma novena especial, mas antes apenas falar uma outra questão, que nós lembramos dos nossos avós, porque eles são os avós de Jesus. Os nossos avós são verdadeiras preciosidades, e os rodeamos de cuidados e carinhos. Há um provérbio africano, mas eu acho que talvez tenha sido a inspiração do Sérgio Reis, mas o provérbio africano é mais bonitinho do que a música, porque o provérbio africano diz que das panelas velhas tira-se a melhor sopa. Não é panela velha que faz comida boa, mas se tira a melhor sopa. O provérbio africano é mais bonitinho. Os nossos avós têm muito a nos ensinar, especialmente sobre fé e esperança. Por isso, os nossos jovens, você que é neto, escute o seu avô, a sua avó, porque ele tem muito a ensinar, principalmente nas questões de fé. Veja bem, nós celebramos então nesse ano a nossa novena, toda motivada pelo centenário da presença deoniana, que é esse ano todo. A data em especial é lá em dezembro, no final do ano. Mas eu quero ler aqui um trecho de um escrito do Padre Deon, que fala sobre a perseverança e a oração e a graça que Deus concedeu a Joaquim e Ana. Vou ler aqui integralmente o texto do Padre Deon, que nos conta também um pouco da história deles. São Joaquim e Santana tinham chegado a uma idade avançada, sem terem filhos, como a Santa Mãe de Samuel. Resignados à vontade de Deus, suplicavam, no entanto, ao mesmo Deus que realizasse os seus desejos, dando-lhes um fruto da sua união, que consagrariam ao serviço do templo. Um comentário aqui, então Ana faz uma promessa, né? Continuando, Ana sobretudo multiplicava as orações e as boas obras para obter este favor. Um dia em que Joaquim rezava sobre uma colina onde pastava o seu rebanho, e Ana no seu jardim, onde ela tinha feito para si uma solidão, um anjo veio anunciar-lhes que o céu tinha atendido seus pedidos, e que eles iam ser consolados com uma criança de bênção. A oração perseverante é a fonte das maiores graças. No dia 8 de setembro, Ana deu ao mundo uma filha que, segundo a ordem do Senhor, ela chamou Maria. Com que cuidado educou esta criança abençoada? É representada tendo diante de si sua filha privilegiada, ensinando-a a ler as divinas Escrituras. Quando Maria atingiu a idade de 3 anos, Ana e Joaquim, lembrando-se da promessa que tinham feito, levaram-na ao templo de Jerusalém
para a oferecerem ao Senhor. Segundo a tradição, Santana vivia ainda nos primeiros anos do nosso Senhor. Ela pôde, portanto, levá-lo nos seus braços e sentá-lo nos seus joelhos. Contemplou os seus traços infantis tão belos. Teve conhecimento dos milagres do milagre do seu nascimento. As doces emoções que ela sentiu. A recordação desses felizes momentos faz a sua alegria no céu, bem como a contemplação do seu neto, que reina nos céus eternamente. Invejamos a sua sorte, mas não esquecemos que na comunhão nós levamos também nosso Senhor no nosso coração. Fecha aspas para o Padre Deum. Então veja, essas palavras do Padre Deum nos lembram da importância da perseverança na oração e na confiança em Deus. Joaquim e Ana são exemplos de fé e dedicação, e sua história nos inspira a buscar a Deus em todas as circunstâncias, confiando que Ele atenderá às nossas súplicas e nos concederá muitas graças. Esta passagem também nos lembra que Santana pôde trazer o menino Jesus nos seus braços, mas que nós também trazemos Jesus conosco no nosso coração, na comunhão que recebemos. Que possamos então aprender com Santana e São Joaquim a importância da oração, da caridade, da entrega total ao serviço de Deus, confiando que Ele sempre proverá o melhor para as nossas famílias. Que Santana e São Joaquim intercedam por nós, fortalecendo nossas famílias, a nossa comunidade paroquial, e que derrame graças e bênçãos sobre os nossos avós e também sobre todas as pessoas idosas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. irmãos e irmãs, elevemos nossos corações a Deus, cantando a ladainha de Santana, avó de nosso Senhor Jesus Cristo, implorando sua poderosa intercessão. Peçamos que ela nos guie e fortaleça em nossa caminhada de fé, para que possamos viver com mais fervor os ensinamentos do Evangelho. Senhor, tem de piedade.
palmas. Erguendo as nossas bandeirinhas, saudando a Senhora Santana, pedindo por nós. As palmas. Para encerrar, mais forte, gente. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Ó Santana misericordiosa, piíssima e patrona nossa, vós que por graça especial de Deus fostes elevada à dignidade excelsa de mãe da mãe de Jesus, por tão grande prerrogativa que alcançastes junto à Santíssima Trindade, alcançai-nos a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados sempre pelo Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Uma coisa, se você vai recebeu ou pegou o envelope para fazer a contribuição do padrinho, madrinha, nós vamos fazer ao final
da nossa missa no momento de acolhida dos padrinhos e madrinhas da nossa festa. Agora é o nosso ofertório como de costume. Nós trazemos ao altar do Senhor e oferecemos a Deus o fruto do suor e do nosso trabalho. E então passamos então ao nosso ofertório como de costume em toda a Santa Missa enquanto nós cantamos.